caríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um episódio aqui do Roda e Avisa, esse podcast que já tem 14 anos e continua sendo o nicho do nicho. Vamos imaginar que essa câmera vai ficar firme aí e sem nenhuma intervenção minha ao longo do trajeto todo, e vocês estão convidados a me acompanhar. Nenhum pedestre, animal, deixa aqui aceso, ou outras criaturas serão ameaçadas no decorrer desta gravação. E a pauta de hoje é bastante íntima, é bastante confessional, e tem uma coisa curiosa. Quando você aprende idiomas, então, normalmente você aprende lá a gramática, né? Você aprende a pronúncia, você aprende a zona toda, mas nunca ninguém te ensina o que deve ser dito e o que não deve ser dito, né? Então, até para ficar na mesma língua portuguesa, né? Para não ir muito longe, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou muito paulistano, ninguém é perfeito, vou fazer o quê? Nasci lá no centrão da cidade, sou bastante paulistano. E eu só descobri o que é ser um paulistano por contraste na hora que você, de repente, circula por outras paradas. Aí eu sei que em outros lugares. E aí eu sei que uma vez eu estava no Rio, a trabalho, e o Rio, eu tenho muito pouca experiência de Rio, eu tenho uma certa dificuldade com o Rio, porque é tudo muito diferente. E eu estava na frente de uma vitrine, de uma sapataria, aí saiu um rapaz com um sapato em cada pé, bastante diferentes por sinal, e o rapaz virou para mim e perguntou: qual deles eu escolho? Eu não vou imitar o sotaque. Qual deles eu compro? Qual deles eu escolho? Eu fiquei completamente aturdido e falei: hã? Eu não conheço você. Como assim? Não, mas não importa, não faz mal. O que sapato que eu compro? E aí foi um episódio tão surreal, e eu demorei para perceber que na verdade o estranho ali era eu, né? Tinha, sei lá, 10 milhões de cariocas em volta de mim, eu era o único esquisito que achava que essa não é uma pergunta que se faça sem mais nem menos. Corta para outro exemplo. Uma vez eu estava indo a trabalho para Porto Alegre, cheguei tarde pra caramba no hotel, e aí tô lá fazendo check-in no balcão, e o cara lá conversando, e eu, o que esse cara tanto conversa? O que esse cara quer conversar, né? Aí que eu percebi que o problema era eu, né? Que são os paulistanos que devagarinho perderam, né, esse apreço pela conversa, e ele estava certo, errado estava eu. Mesma língua, diferentes protocolos. E ontem, para completar a história, num evento de trabalho, conversando com um colega, que ele comentou: você foi para Colômbia, Medellín, que legal, mas olha... E aí acho que eu comentei dos caras serem um pouco mais formais. Ele falou: olha, sabe que é verdade? Eu estranhava muitíssimo, toda vez que eu entrava no elevador, todo mundo ficava dando bom dia para todo mundo. E ele falou: qual é o problema com esses caras? De novo, aí sim, era outro idioma, mas simplesmente o protocolo era outro. Tudo isso uma introdução completamente sem pé nem cabeça, para contar que, na verdade, quando a gente, na língua de tech, quando a gente fala de tech, algumas coisas aparentemente não devem ser ditas, ou causam estranhamento, ou causam estranheza, né? E uma delas é você, de alguma maneira, questionar, ou ser crítico, ou ser negativo. Por alguma razão qualquer, na língua oficial da tecnologia, etc., criou-se, né, essa regra quase que gramatical, de etiqueta, ou seja o que for, que na verdade a gente só pode ser positivo, falar bem, né, lembrar das maravilhas e tal. Isso talvez explique, entre outras coisas, por que, embora esse podcast tenha 14 anos, eu nunca vou sair de um certo nicho, porque eu estou desrespeitando as regras básicas aqui do métier, né? Eu estou aqui questionando, bom, não só porque eu sou chato, não só porque minha opinião pode estar completamente errada, que é bastante possível, mas também porque eu cismo de eventualmente questionar e eventualmente criticar aquilo que parece estar acontecendo, ao menos diante dessa minha perspectiva modesta e prosaica. Bom, a questão é a seguinte: vou aproveitar que o farol fechou e vou tirar esse casaco, que não está tão quente assim, não está tão frio assim. A questão é a seguinte: alguns anos atrás, eu estou nesse mercado já faz um bom tempo, quer dizer, às vezes empregado, às vezes nem tanto, às vezes ganhando mais, às vezes ganhando menos, mas eu estou aí há uns 20 anos nessa história, 21 anos, e num certo ponto eu comecei a perder um pouco aquela minha fé, aquele meu entusiasmo original, romântico, né?
de transformação, vamos, né, o mundo agora sai da mídia de massa, da indústria cultural, e aí você tinha aquela história toda da participação do usuário, da democratização disso, daquilo, né, fase romântica, que não durou muito, porque logo na sequência, a hora que a gente empoderou todo mundo, a gente empoderou inclusive gente ruim, a gente empoderou lixo cultural, a gente empoderou tudo que a gente nem imaginava que tinha. E eu me vi num certo momento, falei, cara, eu preciso me renovar, eu preciso ouvir outras coisas e tal. E foi aí que eu fui para a Singularity University, inclusive com bolsa deles, eu tinha conhecido o pessoal de lá, eles me falaram, não, você paga só passagem, então eu sou grato por essa oportunidade. E eu, durante um bom tempo, lá mesmo, eu já, tudo bem, você fica deslumbrado, maravilhas, né? Essa história de singularidade, essa história de tecnologias exponenciais, você fica realmente maravilhado, mas sempre eu, pelo menos com a pulga atrás da orelha. Eu lembro quando o Ray Kurzweil, que é o pai dessa história de singularidade, apareceu lá para falar com a gente sobre a história de ser imortal, né, da gente nunca mais morrer, de subir o nosso cérebro para a nuvem, etc e tal. Eu pedi o microfone e falei, olha, desculpe, mas eu acho morrer legal, acho morrer totally fair, acho justo. Eu sou meio chato, não vale a pena me backupear, para que me perenizar, porque para que me eternizar, né? Não é bem assim. E outro pensamento, se a gente pudesse ser imortal, quem vai ser imortal primeiro? O Trump, né? Na época não tinha Trump, pensei no Sarney, né? Alguma coisa dessa. Bom, então, mesmo lá na Singularity, eu já estava ali com uma pulga atrás da orelha, e no finalzinho também eu lembro de ter pedido o microfone, falado lá com o Salim Ismail. Eu falei, Salim, seguinte, o Salim é o embaixador lá da Singularity, uma figura importantíssima e tal. Eu falei, Salim, legal, estamos todos aqui deslumbrados, né, com tudo que pode ser feito. A questão é, cada um aqui vai voltar para o seu próprio canto, né? As condições locais variam, né? Então nem todo lugar vai ter essa abundância de recursos, investimento, essa cultura, desenvolvedores, nem todo lugar é como o Silicon Valley. Pensando bem, nenhum lugar é como o Silicon Valley, né? O Silicon Valley é absolutamente excepcional, né? Então, como é que a gente vai fazer causar algum tipo de impacto se vocês não estão ensinando a gente a ser agente de mudança? Pois bem, isso me intrigou tanto que eu mantive contato com eles durante bastante tempo, participei remotamente do bendito livro Organizações Exponenciais, me tornei um dos primeiros consultores certificados, participei de 4 projetos de consultoria, 2 voltados para a empresa, 2 voltados para as cidades, e chegou num certo ponto, e é onde que eu quero chegar agora, que é um momento interessante do ponto de vista de vida existencial, que eu falei, cara, não. E inclusive me desliguei das consultorias, acabei os projetos, desliguei dos projetos e falei, não, acho que está na hora da gente repensar essa história, né? Está na hora não só porque elegeram o Trump, ou porque tem o Putin, e tem o Erdogan, e também tem o Brexit, quer dizer, uma série de acontecimentos em nível global que colocam em xeque qualquer noção de progresso, né? Ainda mais porque grande parte dessas barbaridades que eu citei aqui são ou devem muito do seu sucesso às benditas tecnologias exponenciais, a inteligência artificial, a social media, uma porrada de coisa. E então, bom, já está em um certo momento da gente parar, pensando bem, né, as coisas não estão indo tão exponencialmente assim. É claro que todo mundo tem um senso de timing e de marketing. Eu acho que o próprio pessoal da Singularity percebeu que aquele discurso messiânico, né, que acaba acontecendo, né, o discurso do progresso é um discurso messiânico, é como se a gente fosse ser salvo, né, como se houvesse um paraíso logo ali, que a gente vai ser salvo, e o Messias é justamente a tecnologia. Então esse discurso messiânico, como ele está na cara que já não está funcionando tão bem, a própria Singularity reviu um pouco o discurso, e agora o papo é: vamos consertar a civilização. Tem vídeos a respeito. Eu assisti recentemente o Salim falando que, na verdade, a civilização tem um paradigma masculino, fálico, briguento, combativo, e a gente tem que partir para um paradigma feminino e blá, 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 que não sei de onde saiu isso exatamente, acho que ele não foi... não foi. Será que ele votaria na Dilma, na Cristina Kirchner, né, e tantas outras mulheres que também não deram exatamente um bom exemplo de nada?
Então eu percebo que do lado de lá, da Singularis, da Exponencial, está havendo uma renovação, ou pelo menos uma tentativa de renovação de discurso. Mas a questão é, não basta você pegar um microfone e falar, está tudo errado. Porque aí todo mundo concorda. Essa é a estratégia mais furada de você conseguir que todo mundo aplauda você. Você fala, está tudo errado, devia ser diferente. É o que a esquerda faz, inclusive. Né? Aí na hora de o que você propõe, bom, veja bem, né? Cadê a proposta? Né? Na hora da proposta, provavelmente as pessoas, né, cada uma vai se estapear, vai puxar a faca, foice, porque na hora do que seria a solução, aí a concordância é um pouco mais difícil. Então eu vejo uma coisa um pouco populista nesse discurso de que apontar que está tudo errado, né? A questão é, essa é a questão para mim que pega. E eu juro que eu tentei de alguma maneira fazer alguma coisa a respeito. Enquanto eu fazia parte dessa comunidade, todo mundo ali entusiasmadíssimo com blockchain, nanotecnologias e o diabo 4. E um belo dia eu criei lá um thread, né, uma linha de discussão. Falei, gente, seguinte, tudo muito bom, tudo muito bem. Vocês são muito mais competentes do que eu. Vocês têm um histórico profissional, educacional, dentário. É tudo melhor que o meu. Mas eu tenho uma pergunta a fazer. Como vocês definem o que é um bom impacto? Quando a gente fala impacto, qual é o fundamento, né? E nem estou falando aqui não necessariamente de religião ou de moral, seja o que for, mas qual é o fundamento para que a gente diga que tal coisa é um impacto positivo, tal coisa é um impacto desejável? Havendo dois impactos diferentes para escolher, qual deles é melhor? Aí todo mundo, parabéns, mas que tópico maravilhoso, aí todo mundo aplaudiu a ideia, mas a ideia morreu numa velocidade extraordinária, foi absolutamente fogo de palha. O meu entusiasmo realmente foi meio prematuro, porque daí, quer dizer, da história de aplaudir, dar like, né, que é o que todo mundo sabe fazer hoje em dia, até você tentar articular, ou tentar criar um pensamento, ou criar um fundamento, né, para a história toda, era um passo que ninguém queria dar, né? O canal calou-se. Eu até chamei o canal não de software, não de hardware, mas de peopleware, que é um termo que eu não sei se fui eu que inventei ou não, mas eu gosto, tá? Eu gosto da história do peopleware. Eu chamei o canal de peopleware, o canal ficou às moscas, porque na verdade é muito mais fácil você achar que smart contracts com blockchain, né, usando quantum computing da PQP, vai fazer alguma diferença do que você tentar definir coisas simples. Por exemplo, se um carro autônomo tiver que escolher entre matar 3 velhinhos e 2 crianças, quem que ele mata? É uma questão básica de qualquer curso de humanas, né? Mas acho que é aí que mora o perigo. Eu vejo, isso vai ser sempre a minha diferença. Eu tenho um passado acadêmico meio confuso, porque eu fiz um tempo de engenharia, fiz um tempo de poli, saí, fui fazer humanas e me formei na ECA. Então eu fiquei aquele cara que é esquisito demais para trabalhar em exatas, mas é certinho demais para trabalhar em humanas, e fiquei no limbo, numa zona fantasma, muito velho para trabalhar na Folha, muito novo para trabalhar no Estado, mas de qualquer maneira eu tenho um pé em cada mundo, e eu sei que quando você tem uma formação de exatas, duas coisas infelizmente se somam. Uma delas é, você muitas vezes vai para exatas porque você não tem saco para humanas, não tem vocação, acha tudo aquilo uma chateação, acha essa questão toda de subjetividade ou de consenso, de discussão uma chatice, é possível. E segundo, a hora que você vai para lá, aí sim que a coisa se agrava, porque o que você tem que aprender a fazer é otimizar, né, segundo princípios matemáticos, ou seja lá o que for, né, com fórmulas que são perenes, imortais, etc, e que são universais, né? Então a questão toda da subjetividade diante de uma planilha de Excel, acho que ela perde muita força. Aí o que acontece? Grande parte das coisas que a gente vê hoje, né, que entusiasmam todo mundo, que é apaixonado por tecnologia, e existem vários, mesmo gente de humanas, gente de marketing e tal, tem gente que é apaixonada por questão de tecnologia. Muitas dessas tecnologias são criadas por pessoas, é só ver o criador do Facebook, que é basicamente um autista, por pessoas que na verdade talvez tenham horror à questão humana, né? Horror à questão da complexidade, esse é um bom termo, complexidade,
da vida humana. Recentemente o David Byrne, que era o vocalista daquela banda Talking Heads, acho que aliás eu sou aqui uma Talking Head, né, que eu mais faço, ele fez um artigo gigante no MIT dizendo mais ou menos isso. Falou, olha, essas tecnologias todas, elas na verdade mostram um certo horror à interação humana, um horror à incerteza, um horror à exposição, um horror à negociação, um horror ao sei lá, né? A tudo isso que envolve a interação pessoal. É como outro dia eu estava num hackathon e tinha lá um nerdzinho cuja ideia de app era o seguinte: ele via uma menina bonitinha no metrô e ele queria uma app em que a app mostrasse para a mocinha tudo as coisas maravilhosas que ele gosta, aí ele visse as coisas maravilhosas que ele gosta. Eu falei, cara, você não vai comer ninguém. Desculpa, não é assim. Não é, esquece a app, vai falar com a mocinha, né? Mas provavelmente isso devia ser um pavor, né? Sei lá. Então, muitas dessas tecnologias são criadas, né? Desenvolvidas, implementadas, alardeadas por gente que não necessariamente tem o apreço necessário pela complexidade. E complexidade, eu estou insistindo nessa palavra, porque ao menos que tenha mudado completamente o currículo, o pensamento, normalmente de exatas, é muito linear, é muito newtoniano, é muito de uma planilha de Excel, não está muito embutido ali. Talvez esteja melhorando agora, e vocês me corrijam, por favor, né? Mas a questão da teoria do caos, de complexidade, da necessidade de você ter, né, de você reconhecer que não existe uma solução única, né, que o mundo é NP complexo, não vou me estender nesse assunto, né? Eu acho que falta isso, a mentalidade do Excel, né? Inclusive é só ver quantas empresas e são geridas na verdade por SAP, que é um sistema avançado de planilhas, né? Excel total. Essa mentalidade do Excel não só acaba condicionando quem cria essas soluções, mas sobretudo com quem é incumbido de fazer com que elas bombem, né? Você tem lá os caras de growth hacking, blá blá blá, aqueles caras super agressivos, que nem lá o presidente do Uber. Você pega o Uber, que era para ser, sob inúmeros pontos de vista, uma tecnologia disruptiva. Quando você vai ver, os caras são os ogros, são os absolutos animais. São sexistas, não são éticos, são truculentos. Aí você fala, cara, são esses caras que estão criando as tecnologias que deveriam, entre aspas, impactar 1 bilhão de pessoas, né? É isso que me pega. É isso que me pega. O que me pega é hoje, e isso não tem como mudar, porque acho que faz parte da natureza humana, essa esperança de que você seja salvo da lição de casa por algum passe de mágica, né? Que você não precise fazer ginástica, que você não precise mudar a dieta, né? Que você basta tomar um Viagra ou sei lá, tomar outra pílula que queima gordura, ou seja lá o que for, e poupa você do trabalho, né? A mesma coisa com tecnologia, com soluções, com plataformas, tal. É da natureza humana essa fuga, essa aversão, né? A ter que usar o cérebro de uma maneira um pouco mais intensiva. Então isso provavelmente não vai mudar e vai ser agravado sempre por currículos oportunistas, cursos oportunistas, por hype, pela indústria do hype, né? Você tem hoje excelentes redatores e publicitários sendo contratados pelos grandes players de tecnologia justamente para enaltecer esse potencial messiânico da tecnologia. E enquanto isso, cara, na boa, as coisas não estão funcionando. Tudo bem, eu estou aqui usando um Galaxy não sei o que da Samsung com uma conexão com câmera de 4K. Sim, mas a fé na democracia tem caído, a corrupção, talvez a corrupção seja até mais transparente por uma questão de tecnologia, mas você vê ainda sociopatas e psicopatas, né, cada vez mais empoderados, muito mais, cada vez mais novas possibilidades de abuso, né, das pessoas honestas ou das pessoas que trabalham, desde hackers sequestrando dados até, né, gente manipulando eleições. Então a questão é a seguinte: eu estou nesse ponto e eu confesso que eu não tenho nenhuma saída agora. A questão é, eu não acredito mais em nada exponencial, eu não vejo nenhum potencial essencialmente positivo nessa paixão pela disrupção pela disrupção. Cara, Trump é disruptivo, isso não é bom, né? Eu não vejo tampouco é uma boa palavra, nenhuma salvação no elogio
destrambelhado do empreendedorismo como se essa fosse a solução, porque na verdade, pensa bem, na boa, quem está querendo realmente resolver algum problema de verdade, né? Não um falso problema, e quem está querendo simplesmente fazer dinheiro rápido ou ser comprado pelo Google. Então eu estou nesse ponto que, cara, disrupção não me pega mais, tecnologia exponencial não me pega mais, singularidade não me pega mais, estou fora. O grande dilema para mim é como que a gente cria as condições materiais, inclusive tecnológicas, o diabo 4, para nós nos tornarmos mais humanos, não menos. Porque a gente tenha mais solidariedade, mais compaixão, para que a gente floresça, né, para que o valor do trabalho prevaleça, né, para que, né, sei lá, todas as coisas que em princípio o consenso deveria ser geral sobre o que é, o que não é bacana, prevalecessem. Mas eu não sei de onde isso vai sair. Caríssimo, cheguei no trabalho, muito obrigado pela companhia e um abraço, até a próxima.